Eu sou Cláudia Citrone, sou advogada, influenciadora digital, sou goiana e conheci a doutora Clarissa há 8 anos atrás em uma palestra. E o mais interessante é que já naquela época, há 8 anos atrás, a doutora estava em Rio Verde para reunir dinheiro para ajudar uma pessoa carente, uma pessoa da minha cidade, a conseguir esse valor, um valor necessário para a realização de um exame que hoje nós estamos ouvindo falar, que é a biópsia líquida. Inclusive eu realizei há 1 ano atrás, mas há 8 anos atrás a doutora já fazia e estava ajudando. Então, o que mais me marcou, a generosidade, o fato de ser um exame que ninguém conhecia, uma senhora que está viva até hoje e que foi o pontapé inicial para que eu estivesse aqui também viva e saudável. Eu sempre fui muito cuidadosa com os meus exames, então regularmente, todos os anos eu fazia os meus exames preventivos. E o ano passado eu fui fazer meu exame ginecológico e fui surpreendida durante o exame ultrassom. A ultrassom eu descobri que eu estava com nódulos. Neste momento, primeiro eu ali em Goiás, fui para Goiânia. Logo em seguida eu tive várias indicações. Os melhores médicos, eu posso dizer, do país. Fui para São Paulo. E nesse tempo eu fiz alguns exames são demorados, cerca de 20 dias, mais ou menos 30 dias depois, eu estava em um momento decisivo, porque eu tinha indicação, inclusive, de uma cirurgia de emergência. E, por Deus, eu acredito que é o ponto verdadeiro, por Deus, eu me recordei da palestra que eu havia assistido, me recordei de toda aquela autoridade, de toda a confiança que eu tive com a doutora quando eu participei da palestra dela e entrei em contato. 7 horas da manhã, até me surpreendi, porque isso não é comum, 7 horas da manhã que as pessoas nos atendam nos ambientes, né, hospitalares, nas clínicas, e contei a minha história e já consegui um encaixe, a doutora ia viajar e eu resolvi vir para cá, justamente por todo o diferencial que ela havia comentado na palestra. E depois da consulta, eu posso garantir que, como eu disse, eu passei por médicos renomados, médicos em grandes hospitais. Foi aqui que eu me senti acolhida, foi aqui que eu me senti confiante e foi com certeza a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. O momento da minha consulta, eu já cheguei aqui muito nervosa. Eu vinha de consultas e mais consultas, vários exames, apresentei todos para ela. Eu já havia escutado várias informações e já havia um diagnóstico para o que aconteceria, já havia uma história para o que aconteceria comigo. E isso estava me machucando muito. Então a doutora me ouviu e é muito importante que eu frise que em momento nenhum houve um conflito de interesses entre o trabalho dela, entre ela me atender e outros médicos, muito pelo contrário. Ela se colocou à disposição em conversar com outros médicos, em orientá-los a respeito do trabalho dela, e em nenhum momento ela me deixou, como que eu posso explicar que ela me deixou sozinha. Ela falou, a decisão é sua e o que você fizer eu estarei ao seu lado. Então, quando ela me passou todas as informações, foi para mim muito difícil. Eu confesso que para mim foi difícil porque era diferente de tudo que eu já tinha escutado. Aqui eu teria uma qualidade de tratamento, como eu disse, um acolhimento diferente. E isso também me assustou, mas assustou principalmente a minha família e amigos. Porque as pessoas pensavam que eu estava brincando com a minha vida, porque era tão surreal que parecia até que seria uma brincadeira, mas não, isso me trouxe tanta paz. Isso, quando ela conversava, ela dispunha de tempo para me explicar. Ela conversou, ela me explicou, ela perguntava, você está entendendo? Você entende o seu caso? Você entende as suas possibilidades? E você entende que independente da decisão que você tomar, o caminho que você for, eu estou aqui à sua disposição para te acompanhar? Então isso me trouxe paz, isso me deu mais certeza e força para que eu tomasse a decisão de abrir mão de todo o resto do país
para estar aqui em Uberlândia simplesmente pela doutora Clarissa. Eu costumo brincar que o mais difícil não foi nem o diagnóstico, foi realmente a escolha. E a escolha foi 100% minha. Mesmo com, inclusive, algumas pessoas da minha família tendo ficado contra. E eu vou explicar por quê. Como era tudo muito diferente para eles, talvez não tivessem entendido como eu entendi, eu fiz o tratamento complementar do câncer usando ferramentas da medicina integrativa. E eu acompanhei todos os meus resultados, todos os meus marcadores, e o que eu fazia? Levava para os outros médicos os resultados. Inclusive, eles ficavam surpresos. A verdade é essa. Foi tão interessante, logo no primeiro período, 1 mês e meio, porque foi isso que ela me pediu, um prazo de 1 mês e meio. Esse primeiro 1 mês e meio, eu fui fazer o meu PET scan e o resultado foi surpreendente. Já no primeiro ciclo eu havia melhorado 70%. E isso, para eles, era inacreditável. Inclusive para mim. A verdade é que naquele momento, quando ele falou, você teve um resultado nessa proporção, eu não sabia se eu ajoelhava, se eu chorava, se eu agradecia. E eu sou muito grata por isso, mas o resultado foi esse 70%. Depois, posteriormente, continuei o tratamento. Aí, finalmente, acabei. Hoje eu não tenho mais tumores, estou livre dos tumores. Mas o que também é muito interessante, que eu tive amigos, pessoas muito próximas que também receberam, amigas que tiveram um diagnóstico e tiveram percorreram um caminho totalmente diferente do meu. Inclusive tiveram as consequências, né, do tratamento completamente diferente, porque no meu tratamento eu posso afirmar que eu tive dignidade. Eu não perdi paladar como me foi prometido em uma consulta. Eu não tive aftas, como também me foi prometido. Eu perdi os meus cabelos e minhas unhas também fragilizaram. Mas eu falo que eu não perdi os cabelos. Eles revelaram a minha força, eles revelaram a mulher que hoje eu sou muito mais inteira. Conforme meu tratamento foi avançando, isso foi importante também para fortalecer a confiança da minha família e das pessoas que estavam me acompanhando. Porque como eles também vivenciavam e viam outras pessoas que estavam no tratamento convencional, eles viam o quanto eu estava forte, o quanto eu estava bem, saudável, e isso foi dando mais confiança para eles também. Com o desfecho, o resultado do meu tratamento, hoje eles, inclusive essas pessoas que eu disse que a princípio tiveram medo, eu entendo que eles tiveram mais medo que eu, estão inclusive cuidando da própria saúde e indicando o tratamento também. Outro fator importante que eu gostaria de deixar aqui claro é que eu tive a oportunidade de acompanhar vários casos, ver pessoas que chegaram aqui com em diferentes ocasiões. Eu vi pessoas que tentaram todo o possível fora e só no final chegaram até aqui. Eu cheguei aqui no começo. Eu nunca fiz nenhum tratamento que não fosse com a doutora Clarissa. O meu tratamento, por minha escolha, foi 100% aqui, com ferramentas da medicina integrativa. Os exames eu fiz fora, mas o tratamento eu fiz aqui. Então eu tive a oportunidade de ver pessoas e experiências de pessoas que vieram de outros tipos de tratamento, pessoas que já estavam debilitadas. Aqui, a verdade é que aqui é mais que um lugar que a gente trata da saúde, aqui a gente trata da alma, porque eu conheci pessoas e aqui eu fiz uma família. Eu conheci muitas pessoas especiais, perdi pessoas especiais, porque já chegaram em um estado muito avançado, grave aqui, mas aqui também eu vi curas, outras curas que não fosse a minha. Inclusive, vi um caso, porque nem todo mundo às vezes tem a oportunidade ou o acesso que eu tive, que outros pacientes têm, mas vi o caso de uma pessoa que conseguiu fazer o tratamento através do CADO. E isso encheu meu coração. Quando eu conheci esse paciente que teve acesso ao tratamento através do CADO, eu fiz questão de entender de que se tratava o CADO.
E isso ainda me fez mais feliz, porque eu descobri que é um projeto que está em desenvolvimento, aliás, bastante adiantado para minha felicidade, porque vai ajudar muitas pessoas, porque as pessoas estão sofrendo desnecessariamente por falta de conhecimento e como é um tratamento que acaba sendo caro, tem que ser dessa forma para que a doutora, a equipe, para que agora eu, porque eu tomei para mim, isso para mim vai ser muito importante, para que a gente possa ajudar, para que outras pessoas também tenham condições de viver um tratamento com dignidade, como eu disse, sem precisar sofrer como a gente vê muita gente sofrendo. O CADO precisa crescer, ele precisa de parceiros, ele precisa de pessoas, ele precisa de condições financeiras e isso tocou meu coração, porque eu espero verdadeiramente que outras pessoas tenham acesso a tudo aquilo que eu vivi. Por isso nasceu em mim um novo propósito. A verdade é que o CADO, ele é uma luz que veio para oportunizar para que pessoas que já sofreram tanto com o diagnóstico não sofram com o tratamento. Eu sinceramente espero que pessoas possam ter a mesma qualidade no tratamento e possam viver como hoje eu posso ter essa vida tranquila. Hoje eu estou num momento de vigilância ativa, mas eu passei por tudo isso com muita tranquilidade e eu sei que nem todo mundo pode. Então, quando eu vejo pessoas sofrendo, pessoas que estão recorrendo a outros tipos de tratamento e que eu sei como será o desfecho pela experiência que eu tive, quando eu vejo esse outro caminho, esse outro lugar que as pessoas podem também ter acesso, é isso que eu espero para elas. O mesmo que eu tive, eu espero que muitas pessoas também tenham. A doutora Clarice, sinceramente, eu digo que ela é uma luz e ela é, através dela, Deus opera na vida das pessoas. Então, o Instituto CADO, com certeza, ele está vindo para mudar o que é saúde e condições, qualidade dos pacientes oncológicos. E eu convido você para conhecer esse projeto e levar dignidade para as pessoas que já sofreram muito recebendo um diagnóstico e não merecem sofrer com o tratamento.